Olá, sétimo ano, bom dia! Tudo bem com vocês? Então, eu resolvi gravar esse vídeo para conversar um pouquinho com vocês sobre o roteiro de número 14, né? Caso tenha ficado alguma dúvida em relação à atividade, ao texto, ao assunto, então eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. É muito importante que quando vocês pegarem o caderno de vocês para fazer a atividade, escreva na folha do caderno roteiro 14 e a data de hoje, 6 de maio. Escreva também o nome completo de vocês na folha do caderno. Então, como eu disse a vocês, nós estamos ainda estudando o assunto, né, do Renascimento, né, esse movimento científico, filosófico, cultural, artístico, né, de grande importância para a Europa e com certeza esses reflexos chegaram no mundo. Hoje nós vamos falar sobre o movimento renascentista, se a sua expansão para outras partes da Europa. Só relembrando que o Renascimento é um movimento que inicia na Itália, certo? Mas ele acaba se expandindo para outras partes da Europa. Vamos dar uma observada aqui nessa primeira imagem que mostra o teto da Capela Sistina, né? O teto mais famoso do mundo. Uma riqueza de detalhes, pinturas impressionantes, né? E o que ele vem falando aqui a respeito dessa pintura na Capela Sistina? Então, façam a leitura desse texto, né? Essa informação que é dada, tá bom? E aqui eu trago para vocês um mapa que ele vai mostrar a difusão do Renascimento por outras partes da Europa. Então, vocês vejam que está saindo uma seta aqui da cidade de Florença, na Itália, certo? E aqui as setas se espalhando para Polônia, estados alemães, Países Baixos, Inglaterra, França, Portugal e Espanha. Então, todos esses países, eles vão receber as influências do movimento e pensamento renascentista. Então, vamos ver aqui o texto, né? Ao longo de seu desenvolvimento, o movimento renascentista, ele rompe os limites das cidades italianas, para assim se manifestar em outros grandes centros urbanos da Europa moderna, né? Já estamos na Idade Moderna. Na região dos Países Baixos e Flandres, observamos a consolidação de uma rica burguesia mercantil, né? Burguesia é uma classe social, certo? Que ela vai surgir aí na Idade Moderna. A burguesia seria representada pelos comerciantes, né? Os primeiros fundadores das primeiras fábricas. Nesse caso aqui, ele fala uma burguesia mercantil, né? Porque eles vão criar um sistema econômico chamado de mercantilismo, que é justamente fazer comércio com outras nações e esse comércio muitas vezes através de pactos, né? Pactos de comércio. Essa burguesia investia grandes quantidades do financiamento de vários artistas locais. Em muitos casos, os artistas flamengos pintavam retratos, cenas do cotidiano ou temas religiosos. E aqui ele vai trazer mais informações, né, de dois irmãos, Van Eyck e Pieter Bruegel, que tiveram seus quadros marcados pela representação das festas populares e dos homens comuns da sociedade daquela época. Outro grande pintor desse contexto foi o Bosch, responsável por uma obra que se singularizou pela construção de cenas fantásticas e oníricas, que em certa medida antecipou o surrealismo do século XX.
Então, vai ser falado aqui de outros artistas, né, que vão surgir nas outras partes da Europa. Aqui ele vai falar, né, dos artistas dos países alemães, né, do Império Germânico, outros que vão surgir na França, como François Rabelais, né? Aqui ele vai falar sobre Thomas Moros, na Inglaterra, William Shakespeare, também na Inglaterra. Nós vamos ter o pintor Domênico, aqui da Península Ibérica, Miguel de Cervantes, que é espanhol. Então, a aula ela vai tratar do movimento renascentista, dos artistas, né, das personalidades que vão surgir em outros países da Europa. E aí, para aprofundar o tema, eu faço a orientação aqui para que vocês assistam esse vídeo de Leonardo da Vinci. Bom dia, Tati. Bom dia. E também aqui eu faço referência a William Shakespeare, que foi um dos maiores representantes do Renascimento na Inglaterra. Ele é considerado por muitos estudiosos como o maior escritor da língua inglesa. Muito conhecido pela famosa peça teatral Romeu e Julieta, né, criada em 1595. E mesmo após 4 séculos da morte de William Shakespeare, muitas das suas obras são encenadas em teatros do mundo todo. Algumas adaptadas para o cinema e também para a televisão. E aí, para finalizar essa primeira parte da aula, eu faço aqui algumas perguntas que você precisa sim responder no seu caderno, né? Que você faça aqui um top de 5 peças de teatro brasileiro que você assistiu ou teria vontade de assistir. O segundo passo da aula é para que você leia as páginas 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89. Fez a leitura? Assistiu os vídeos? Pronto. Depois que você fez toda aí essa parte de leitura, de assistir os vídeos, é que você vai para a sua atividade. Lembrando, copia as perguntas de caneta e responde de lápis. As questões 6, 7, 8, 9, 11. A questão 11, precisa copiar o texto? Não. Você copia só a pergunta da letra A e da letra B. A 12 e a 13 também. Então, pessoal, se tiver ficado alguma dúvida, é só falar comigo no privado, no PV, tá bom? Então, bom dia para vocês e bons estudos!